livro de Apocalipse, eu vou ler capítulo 3, de 1 a 6. É o último livro da Bíblia. Apocalipse significa revelação. É a última revelação da palavra de Deus que está escrita. Ao que consta, foi escrito por João, o mesmo João que reclinou sobre os ombros de Jesus, o mesmo João que foi incumbido de cuidar da mãe de Jesus, o mesmo João que era chamado de o apóstolo amado, o mesmo João que escreveu as 3 cartas e o mesmo João que escreveu o Evangelho de João. E o mesmo João que foi o único apóstolo que enxergou com toda clareza que Jesus é Deus. Ninguém em toda a história da humanidade viu Jesus como Deus, como João viu. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No princípio era Jesus, Jesus estava com Deus, Jesus era Deus. Então, queridos, nós temos muito que aprender através das revelações que foram dadas pelo apóstolo, pelo irmão João, pelo São João, ok? Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podemos orar? Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, nós vamos aprender um pouco mais do Senhor. E vamos aplicar esse conhecimento na nossa vida e vamos conhecer as verdades do Senhor para esta igreja nesta noite. Aqui o Senhor vai consolar, o Senhor vai exortar, o Senhor vai ensinar, o Senhor vai consolar. Obrigado, meu Senhor, porque o seu Espírito está derramado sobre nós. O seu Espírito está nos envolvendo e, ao mesmo tempo, preenchendo as nossas vidas, batizando, concedendo dons. O teu Espírito Santo é bem-vindo sempre em nossas vidas, permanecendo em nós, hoje e sempre. Amém. Eu quero tratar de alguns assuntos teológicos, primeiramente, dessa carta. Existe uma linguagem antropomórfica aqui, quando ele fala que não vai riscar o nome do livro da vida, ou que vai riscar o nome do livro da vida. Queridos irmãos, isso é figurativo. Muitas pessoas têm usado isso para pregar uma teologia de que o crente perde a salvação. Dentro da teologia, nós chamamos isso de antropomorfismo, ou seja, dar a Deus características bem humanas, trazer para o mundo real algumas metáforas e as pessoas acreditarem que isso é da forma que está escrito. Isso é antropomorfismo. Nós não cremos dessa forma, nós não pregamos isso e entendemos que isso aqui é linguagem figurada. Tudo bem? Primeiro ponto.
Segunda questão, eu quero dizer para vocês que Sardes vem de sardônio. Sardônio é uma pedra brilhante. Então eu posso dizer que Sardes significa pedra brilhante. E é uma pedra que quando você aproxima ela do seu corpo, ela muda de cor. Se a pedra de Sardes estiver próxima ao corpo de um ser humano, ela muda de cor. Fazendo uma referência de que esses aqui, que a maioria se contaminaram pelas coisas do mundo, é porque estavam fora, estavam longe do corpo de Cristo. Você, como pedra de Sardes, deve estar integrada ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo, quem é, pastor? A verdadeira igreja. A verdadeira igreja não é a igreja batista. A verdadeira igreja não é a igreja presbiteriana. A verdadeira igreja não é a igreja católica. Isso são placas que nós criamos e colocamos na fachada das nossas igrejas. A verdadeira igreja será tirada dessa comunidade que está aqui. Nem todos que se dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas aqui dentro, o Senhor vai escolher aqueles que verdadeiramente estão andando de conformidade com a palavra dele. E esses se constituem o corpo de Cristo. A igreja redimida, a igreja lavada, a igreja que vai subir como noiva, a esposa de Cristo, a verdadeira igreja. Então não basta nós carregarmos uma Bíblia, não basta nós termos a coreografia de crente, não basta nós nos auto-intitularmos como cristãos, é preciso muito mais que isso. E aqui você está vendo uma igreja reprovada. Essa igreja está sendo reprovada por Deus. E algumas características importantes eu vou tratar desse aspecto, para quê? Para que nós não incorramos no mesmo erro que a igreja de Sardes incorreu. Essa igreja aqui é chamada de a igreja do Apocalipse. Quantas igrejas são citadas no Apocalipse? 7. Então o que nós acreditamos é, durante 2000 anos de igreja, nós podemos dividir em 7 períodos, isso numa linha escatológica. A igreja de Sardes representa a igreja da reforma. Quando é, pastor, escatologicamente que nasceu a igreja de Sardes? Na reforma, no dia 31 de outubro de 1517. E essa igreja, escatologicamente, perdurou até 1750. Ela teve mais ou menos 250 anos de apogeu. Depois da igreja de Sardes, escatologicamente, nasce a igreja de Filadélfia. E hoje, segundo nós entendemos, nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia, que é a pior igreja. Essa é a pior igreja que existe. Mas dentro da nossa comunidade, pode ser que exista algumas características da igreja de Sardes, e é por isso que eu estou pregando sobre ela. A cidade de Sardes, ela ficava em cima de uma colina. Era uma cidade com características gregas e romanas. Ela foi durante muito tempo a capital da Lídia. A cidade de Sardes era uma cidade relativamente grande e que viveu a melhor época da sua vida, mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Foi invadida por um imperador persa chamado Ciro, em 517, 528, mais ou menos antes de Cristo. Depois ela foi invadida novamente, mais ou menos em 283 antes de Cristo. Em 17 depois de Cristo, no governo de Tibério César, ela foi destruída por um terremoto.
Agora, chama a atenção o que, irmãos? Preste atenção. Quando Ciro invadiu a cidade, ele veio como ladrão na noite, sitiou a cidade durante 14 dias e invadiu a cidade. Quando outro rei grego invadiu a cidade, em 280 aproximadamente antes de Cristo, ele invadiu a cidade durante a noite. Aí você começa a entender por que Jesus está falando que virá como ladrão na noite. Para nós não faz sentido, mas para eles faz. Eles sabem do que Jesus está falando. Jesus está falando, vocês já sofreram 2 baixas quando invadiram vocês durante a noite como ladrão, e eu vou fazer o mesmo. Igreja, toma cuidado. Igreja, olha o que vocês estão fazendo. E a pergunta que eu faço é: será que nós, irmãos, estamos como a igreja de Sardes, cometendo alguns erros, dos quais nós vamos ver agora? E qual que é a primeira marca negativa dessa igreja? Tem nome de quem vive, mas está morta. Você imagina o que é uma igreja morta? Muitas pessoas acham que igreja morta é aquela que não dá glória a Deus. Não é isso não, irmão. Tem igreja que não dá glória a Deus, não bate palma, não fala aleluia, mas está viva. Não é barulho que faz a igreja estar viva, não. O que faz uma igreja ser viva são 3 características que eu vou dar daqui a pouco. Então a pergunta que eu faço é: nós, Igreja Batista Nacional, Central de Rio Verde, temos o nome de quem vive, mas estamos mortos? Essa é a pergunta que eu faço. Será que nós estamos vivos só de nome? Será que espiritualmente nós morremos? Eu sinceramente acredito que não. E você vai ver que existem algumas pessoas aqui que lutavam pelo avivamento dessa igreja. Você vai ver aqui, exatamente no versículo 4: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então existe um remanescente, e eu quero falar justamente sobre isso, o retorno à vida. Se porventura a nossa igreja estiver numa enfermaria, hoje nós vamos dar alta para ela, amém? Amém? Se a nossa igreja estiver na UTI, hoje nós vamos descer ela para o quarto, amém? Amém? Se a nossa igreja Misericórdia estiver dentro de um caixão, hoje ela vai sair andando porta fora. Nós vamos em Cristo Jesus aumentar o número daqueles que estão vivos aqui dentro. Não é possível que você entre aqui e saia da mesma forma que entrou. Não é possível que você venha aqui e essa palavra não mexa com a tua cabeça. Não é possível que você entre aqui e continue fazendo tudo errado. Não é possível que essa palavra não te cause um arrepio. Não é possível que essa palavra não te leve a um arrependimento. Não é possível que essa palavra não te traga nenhum tipo de vergonha diante do Senhor, porque o evangelho que nós pregamos é o evangelho de vida. Por isso, nós não somos a igreja de Sardes. E você vai ver aqui 3 orientações importantes para que nós possamos retornar à vida, caso estejamos perdendo a vida. Primeiro, no versículo 2, logo no comecinho tem um ensinamento aqui: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Qual é o mandamento de Deus aqui nesse versículo? Ser vigilante. Quem é que tem vigiado aí? Levanta a mão. Quem são os vigilantes aí, os atalaias do Senhor? Levante a mão.
Hoje, nós quase não vemos mais cães de raça grande, né? O povo está econômico. Eu sou de um tempo que se criava dog alemão. Quem conhece, quem lembra do dog alemão? O dog alemão, se você colocar ele num pasto junto com a bezerrada, você pensa que é um bezerro. Se você não pensar que é um boi. Eu sou de um tempo em que se criava pastor alemão fila. Eu era criador de fila. Agora o povo quer criar pincher. Irmãos, preste atenção. Desses cães que eu já criei na minha vida, um me chamava a atenção, o Doberman. Não existe um cachorro mais concentrado do que o Doberman. O Doberman, ele tem uma capacidade de concentração fantástica. Ele é vigilante. O fila, se você bobear, ele dorme, esquece de vigiar a casa. Pastor alemão, se passar uma borboleta, ele sai correndo atrás. O Doberman não. Extremamente concentrado. Isso nos ensina alguma coisa? Ensina. Você vai sair da igreja daqui a pouco, como é que você vai sair? Concentrado. Você vai trabalhar amanhã cedo, como é que você vai para o serviço? Concentrado. Você vai chegar em casa, se o arroz estiver salgado, você está concentrado, não fala nada, dá BO, não pode falar. Se o arroz estiver queimado, estiver salgado, lembra, fica vigilante, não fala nada. Vai evitar um grande transtorno. Viu? Ser vigilante. Jesus está dizendo que quem é vigilante não morre. Quem é vigilante não cochila. Quando eu era criança tinha uma música, cochilou, cachimbo cai. Lembra disso? Crente não cochila. Crente está sempre ligado. O inimigo jogou um laço lá longe, você está ligado. Falou, opa, estou fora, estou fora, estou fora. Deu para correr, corre. Outro ensinamento que nos traz aqui no versículo 3. Lembra-te, pois, de tudo que tem recebido e ouvido. Lembra-te da palavra de Deus, é o que você tem ouvido. Aqui você não tem ouvido só gracejo, não. Aqui você tem ouvido palavra. Aqui você tem ouvido palavra que te coloca no prumo. Palavra que baliza você. Você tem ouvido palavra de confrontação. Lembra disso. Permanece vigilante e permanece na palavra. Se a Bíblia diz não, é não. Se a Bíblia diz sim, é sim. Te chamaram para alguma coisa que não é lícita, diga não vou. Eu disse que escatologicamente essa igreja representa uma época da história da igreja. Quando é? Vamos ver quem está atento, vigilante. A época da Reforma Protestante. Quando Martinho Lutero reformou, ele reformou bem reformadinho. Reformou não. Ele deu uma melhorada, mas continuou com muitas coisas que ainda não foram totalmente tiradas. Por isso que aqui está dizendo, tem nome de quem vive, mas está morta. A reforma não foi total, precisa reformar mais. Aí veio João Calvino e deu mais uma enxugada. Aí vieram outros homens de Deus, como John Wesley, nasce o wesleyanismo, dá mais uma reformada. Vem Menon Simmons, dá mais uma reformada. Queridos, nós precisamos de uma igreja enxuta. E se nós começarmos a nos perder nas tradições, nós vamos perder a ortodoxia, que é a certeza da verdade, a palavra
que vem de Deus. Guarda a palavra, lembra da palavra, não faça nada que a Bíblia não orienta. Se a Bíblia diz não, é não, se a Bíblia diz sim, é sim, louvado seja o nome do Senhor. Qual é a orientação para a nossa vida? Medita na palavra do Senhor dia e noite, guarda no coração a palavra de Deus para não pecar contra Ele. Lâmpada para os teus pés é a palavra, luz para os teus caminhos, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade, Senhor. Paulo disse: se um anjo descer do céu e te ensinar outro evangelho que não seja esse, seja anátema. Se eu lhe pregar outro evangelho que não seja esse, não fique comigo, fique com a palavra. E nós estamos vivendo momentos de igrejas evangélicas, por favor, ensinando coisas que Jesus nunca ensinou. Igrejas pregando coisa que Jesus nunca mandou pregar. Igreja prometendo coisas que Deus nunca prometeu. Eu vejo Jesus dizendo que passareis por aflições, e eu vejo uma teologia da prosperidade que diz que o crente não pode sofrer, que o crente não pode ser pobre, que o crente não pode ficar doente. Quando aquela mulher lavou os pés de Jesus com o nardo, enxugou com os cabelos, um dos apóstolos, se não me falha a memória, Judas, ficou injuriado, mas esse perfume poderia ser vendido e dado aos pobres. Jesus falou: os pobres vocês sempre terão com vocês. Então esse povo que diz que pobreza vai acabar está mentindo, irmão. Sempre haverá pobre, todo o tempo haverá pobre. Quando lançaram Fome Zero no Brasil, eu falei: é a mentira absoluta. Não tem fome zero, irmão. Onde tiver ser humano vai ter alguém passando necessidade. Segundo o ensinamento, mantenha-se na palavra, volte para a palavra. Terceiro, lá no versículo 4, diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras. Roupa branca significa o quê? Santidade, pureza, paz. Volta para a vida de santidade, crente. Volta para a vida, vigia, permanece na palavra, volta para a vida de santidade e para de achar que Deus não monitora você, Ele está de olho em você. Tudo que você fizer, você prestará contas. Pastor, mas a novela das 8 diz que pode. A novela das 8 serve a Satanás, você não. Mantenha as tuas vestiduras brancas, incontamináveis. Ah, pastor, então eu não posso fazer nada que é errado. Não, você não pode fazer, você não pode pensar, você não pode tocar, você não pode olhar. O que é que eu posso, pastor? Em Cristo Jesus, todas as coisas. Fora de Jesus, nada. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse lugar que você frequenta, Jesus iria com você? Esses nomes que você fala quando não está na igreja, Jesus falaria ou se prestaria a ouvir o que você fala? Os sites que você acessa, Jesus acessaria? As pessoas com quem você se relaciona, Jesus se relacionaria? Jesus seria tão apressado como você tem sido em tudo? Jesus não é papaléguas, irmãos.
Uma coisa que eu aprendi no meio batista é não ter pressa. Eu já fui muito apressado. Eu acho que quem fez aquela música Ando Devagar Porque Já Tive Pressa, plagiou uma música que eu escreveria. Não deu tempo, ele foi mais rápido do que eu. O duro de ser batista é isso, você acaba deixando alguém passar na frente. Estava tão devagar. Ele anda tão devagar que é o tartaruga de Jesus. Então nós aprendemos o quê? Qual é a condição de se tornar incontaminado? Primeiro, permanecer vigilante. Segundo, permanecer na palavra. Terceiro, permanecer santo. Santo, santo, santo. Sabe o que os anjos dizem quando chegam na presença de Jesus? Santo. E o que mais? E o que mais? E o que mais? Ué, mas que diálogo é esse? Na presença de Jesus eles não conseguem dizer outra coisa. Santos, santos. A santidade de Deus é tão grande, irmãos, que diante dele ninguém consegue dizer nada, só santo, santo, santo. Ou, quando você está orando, lá no seu quarto, lá sozinho com Deus, quando o Espírito Santo, quando Jesus, quando Deus, o Pai, o Filho e o Espírito testificam que estão ali, quais são as coisas que acontecem com você? Vamos ver se você já passou por essa experiência. Quando o Espírito Santo toca você de verdade ali, você sabe que Ele está ali, o que acontece? Quebrantamento, vontade de chorar, o que mais? Arrepio, tremor, um gozo, uma alegria muito forte. O pessoal aqui ora mesmo, o que mais? Arrependimento, o que mais? Quem falou vergonha? Vergonha. Por quê? Vem na sua cabeça o quê? Sou um pecador. Gente, Jesus chegou, você já quer esconder. Lembra quando Pedro estava pescando, que Jesus fez a pesca maravilhosa, e ele fez 2 vezes a pesca maravilhosa para não ter dúvida? Quando Pedro percebeu que era Jesus, o que ele fez? Passou uma toalha na cintura e falou: Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador. Quando Deus aparece para Isaías, o que acontece? O que Isaías falou para Deus? Sou um homem de lábios impuros, irmão. Quando Deus chama Moisés, o que Moisés fala? Eu sou o gago. Irmãos, Deus chegou, a primeira coisa que evidencia é o teu defeito. Deus se aproximou, a primeira coisa que fica claro é o seu defeito. Aí você já começa a lembrar do irmãozinho que você fez raiva, você já lembra do seu pastor, você já lembra não sei de quem, do marido que você passou raiva nele, tadinho dele. Marido já lembra da mulher, das flores que deu para ela. Dê uma glória a Deus aí, irmãs. Profetiza. Você não recebeu flor porque você não profetiza, irmã. Profetiza, irmã. Amém? Pastor, nem casado eu estou. Mulher de pouca fé. Você vai casar, mulher. Deus vai trazer. Não trouxe o pastor Claudinho lá de longe, de Alagoa. Irmã Sandra do céu, Deus é bom. De Alagoas, irmão Sandra, esse homem veio. Glória a Deus, é ruim, hein? O senhor vai levar ela, nós não vamos deixar não, irmão. Nós gostamos muito da irmã Sandra. Irmãos, versículo 5, olha o que diz aqui. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Qual é a cor da tua roupa? Diga branca.
Onde é que está escrito o teu nome? No livro da vida. Para quem que Jesus vai confessar você? Para Deus e para os anjos. Quem é que está com vestiduras brancas? Levante a mão. Então você já foi confessado para os anjos. Os anjos já conhecem você. Deus já conhece você. Irmão, eu não sei se anjo trabalha 24 horas. E às vezes eu fico pensando, será que anjo fala a meu respeito? Porque lá no céu deve ter uma conversinha, não sei, porque todo lugar tem, né? Onde tem crente tem, sempre tem um negocinho, uma conversinha. E falar da vida dos outros é bom, gente, vamos falar a verdade. É pecado, mas é bom. E eu sempre brinco que quando tem 3 numa roda, eu sou o terceiro, eu nunca saio primeiro. Você virou as costas, os 2 vão falar de você. Mas deixa eu falar, irmãos, que coisa maravilhosa é saber que os anjos falam a teu respeito. Que coisa maravilhosa foi saber que o próprio Deus falou para Satanás sobre Jó. Tá bom que o Jó passou maus pedaços, mas o nome dele foi citado no céu. Será que o nosso nome é citado no céu, irmão? No dia da nossa morte, vai ser um choro em família, ou um alívio. Não, um choro no nome de Jesus, um choro. E do outro lado, como é que vai ser, irmãos? Quantos anjos estarão nos aguardando? Verdade, irmãos. Como é que vai ser? Vai ser tanta luz à medida que você estiver chegando na casa do Pai. É o retorno do Filho. O Espírito volta para Deus. E quando você chegar lá, irmãos, os anjos cantando, não para você que chegou, é claro, para Deus, mas você está entrando justamente na hora do louvor. Você já parou para pensar nisso? Você agora não é mais um cidadão goianiense. Você não é mais um cidadão rioverdense, você é um cidadão do céu. A roupa que você vai usar lá não é de marca, é branca. Pode até ser gazimira, irmão. Pode ser tergal, não tem problema não. Sendo branca é o que importa. Lá não se tem marca, não se tem etiqueta. Lá se tem presença de Deus 24 horas. A igreja de Sardes tinha nome de quem vive, estava morta. E nós, como nós estamos? Se Jesus voltar hoje, nós somos os poucos remanescentes? Ou será que Jesus vai levar a igreja toda? Será que alguém vai ficar? Será que todos nós vamos subir para a glória? Porque, pasmem, não é só a igreja de Filadélfia que vai subir não, viu? Eu já vi pastor pregando, só a igreja de Filadélfia. Não, tem uns remanescentes em Sardes também. Então, queridos, eu quero deixar para você que nós precisamos retornar para a vida. O que nos mata? O que contamina os nossos olhos. O que nos mata? O que contamina a nossa boca. O que nos mata? O que contamina a nossa fé. Cuidado com quem você anda. Cuidado com o que você fala. Cuidado no que você põe a mão. Cuidado com omissões. Omissões também é pecado. Se você está achando que você não fazer nada, você não está pecando, você está pecando. Por isso que a Bíblia diz que quem diz que não peca já se fez pecador, porque nós pecamos por palavras, atos e omissões. Precisamos trabalhar para Deus. Lazer com Jesus está aí. Você quer ver criança sorrir? Vem aqui no sábado. Agora, ser um homem de fé, ora para não chover, irmão. Ora para não chover, de verdade, porque o ano passado era para nós termos 1.500 crianças aqui, tivemos 1/3. Porque deixou para chover tudo naquele dia. Deus é soberano, se Ele quiser mandar chuva, Ele é dono do ouro e da prata, Ele tem tudo nas mãos dele. Mas nós somos a igreja
dele. E Ele pode mudar, inclusive, a nosso favor essa chuva, deixar para chover no quarteirão de cima, na cidade ao lado, e nos poupar para que nós possamos ver as crianças felizes. Irmãos, tem criança que quando você entrega o presentinho, os olhinhos dela brilham, viram a jabuticaba, irmão. Fica pretinho que chega brilha. De tão feliz, irmãos. Nós vamos ver muitas crianças se alimentando, nós vamos ver muitas crianças gritando, pulando, correndo. Vai ser um dia de festa. E isso vai renovar a nossa fé. Vem para cá, vamos trabalhar juntos e vamos continuar vestidos de branco. Onde tem branco tem paz, tem vida e tem santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ouça, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós possamos vigiar, permanecer na palavra e mais, que nós possamos sempre viver em santidade. Amém?